Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é desafiadora. Deixa o padre tirar a máscara para facilitar a comunicação com você que nos acompanha pelas redes sociais. Por que é desafiadora, padre? Porque a liturgia de hoje nos convida àquilo que muitas vezes a gente tem medo de fazer: ser quem nós somos, sem nos preocuparmos para quem somos. Diante daquele que sempre é o grande eu sou, um Deus que sempre foi, é e será Deus, não tem como ser outra pessoa ou ser de outra forma. Parece até um trava-língua que o padre está dizendo, mas é de uma profundidade tão grande que, na verdade, nos revela o quão é simples ser de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Senhor, através de Moisés, nos convida a nos despirmos daquilo que nos traz segurança, sem ter medo se a meia está furada, rasgada, sem ter medo, será que estou com chulé, será que não estou? Mas Deus nos convida a tirar as sandálias. Sai da tua zona de conforto. Sai daquilo que sempre calçou a tua vida. Não tenha medo do novo. Não tenha medo daquilo que eu, seu Deus, te revelar. Porque será assim, com os pés calcados no chão, sentindo cada pedra, sentindo as perfeições e imperfeições do caminho, que você conseguirá caminhar com segurança. Às vezes a gente não consegue fazer a vontade de Deus porque a planta dos pés não conseguem sentir qual é de fato o projeto de Deus para nós. Às vezes estamos tão confortáveis e às vezes o que nos conforta, nos torna confortáveis é o nosso medo. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, têm usado a desculpa do medo nesse tempo de pandemia para não fazer o que precisa ser feito. Eu não estou fazendo isso. Eu não vou na igreja por causa da pandemia. Padre, eu nunca mais fui na missa, mas é por causa da pandemia. Padre, eu nunca mais rezei, mas é por causa da pandemia. Padre, eu nunca mais me confessei, mas tudo por causa da pandemia. Engraçado que a gente não ouve essas pessoas dizerem que nunca mais comeram por causa da pandemia, que nunca mais foram ao mercado por causa da pandemia, que nunca mais consumiram ou gastaram ou compraram por causa da pandemia. Então, hoje o Senhor nos convida a nos despirmos daquilo que nos torna confortáveis. Não que o Senhor nos quer sofrendo. Não, o Senhor nos quer livres. Livres de qualquer amarra. Livres para sermos o que Ele sempre sonhou para nós. E o que o Senhor
tem sonhado para o apostolado eucarístico da Divina Misericórdia? O que o Senhor tem sonhado para a tua família? O que o Senhor tem sonhado para o teu casamento? O que o Senhor tem sonhado para você? Os meus sonhos têm sido sonhos de Deus? Está na hora de conhecer de fato, perder o medo de colocar aquela pele lisinha dos pés. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Hoje, se eu pisar numa moeda, eu acho que eu sei se eu pisei na cara ou coroa. Quando eu era moleque, não faz muito tempo, tá? Mas quando eu era pequenino lá em Barbacena, eu andava naquele sol escaldante do meio-dia, brincando com a molecada na rua, e não senti o asfalto quente. Por quê? Porque quando a gente se submete a tirar as sandálias, o próprio organismo vai criando uma defesa. E o pé, a sola do pé, fica cascuda, fica forte, fica resistente. Agora, se a gente fica toda hora bancando o protegidinho, o acanhadinho, o escondidinho, eu não vou fazer porque eu estou com medo por causa disso, o que aconteceu com aquele que enterrou os talentos? Que o Senhor o confiou porque ele estava com medo? Foi lançado fora. É preciso ter cautela no lugar do medo. Cautela, sim, precisamos nos cuidar, precisamos nos precaver, mas precisamos tomar cuidado com o tal do medo, porque se ele passar da dose, ele nos rouba a liberdade que Deus nos deu. E se é para a liberdade que Cristo nos libertou, então precisamos ser livres. Quando a palavra de Deus hoje nos diz claramente, de uma maneira tão bela, e ela usa um verbo hoje tão importante, olha só. Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Olha que verbo mais rico, o verbo revelar. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais não consegue ver aqui a carinha de quem é que está aqui comigo. Mas eu consigo adivinhar que aí do outro lado também tem alguém igual esse povo aqui, que pode até não ter estado no dilúvio, mas pisou na lama. Quer ver só? Quem aqui é da época da máquina fotográfica que tinha que revelar foto, mandar o foto para revelar e ficar torcendo das 36 fotos para ver se salvava pelo menos a metade? Tá vendo? Vocês acham que é só na fila para o coronavírus que a gente descobre a idade das pessoas? Não, aqui também, olha só. Lembra que antigamente nós precisávamos levar aquele rolo de filme para revelar, para saber o que continha nele? Por revelar, a gente entende aquilo que ainda é velado, aquilo que ainda está sob o véu do mistério, o véu do segredo. E é através de Jesus que esse véu se rasga. Lembra lá da paixão? Do momento em que Jesus morre na cruz, a plenitude daquilo que nós precisávamos conhecer de Jesus, conhecer de Deus para sermos salvos, só nos é revelada, ou seja, apresentada por inteiro através de Jesus. Por isso que quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas incoerências históricas, algumas incoerências genealógicas. Mas espera aí, se só tinha esse homem, como é que ele casou com essa... Não dá aquele nó na cabeça? Mas se os primeiros homens foram Adão e Eva, então como é que os filhos dele casaram com quem? E a gente começa a perceber algumas aparentes incoerências. Por quê? Algumas lógicas. Quando se fala, Deus é amor. Mas que Deus é esse que até o advento de Jesus permitia apedrejar mulheres adúlteras em praça pública?
deixar à margem da sociedade os leprosos que tanto precisavam de carinho. Não parece incoerente? Mas qual é o problema? Este Deus é um Deus que ao longo da história da humanidade ele vai se revelando. E até Jesus vir ao mundo, não se sabia por inteiro quem era, o que esse Deus espera de nós, qual é o nosso papel diante desse Deus maravilhoso, não é? Então, é em Jesus que nós temos plenamente revelado. E digo mais, a quem é revelado o rosto de Deus? A quem é verdadeiramente apresentado a vontade de Deus, a essência de Deus? Aqueles que tiverem a coragem de tirar os seus sapatos, as suas sandálias. Enquanto a gente não descer daquela nossa zona de conforto, do nosso pedestal, a gente não consegue, de fato, viver o que o cristianismo nos apresenta. Vou dar um exemplo, né? Vamos pegar os cientistas, né, com as suas inúmeras descobertas. Posso ter descoberto a cura para um mal, mas de onde me veio a sabedoria? Agora, se eu atribuo a mim tudo aquilo que faço e não aquilo que me deu condições de fazê-lo, esse Deus nunca vai ter oportunidade de ser revelado na vida dessa pessoa. E aí a gente vai criando um comodismo perigoso, porque a gente vai se estabelecendo numa zona de conforto que não existe. A gente começa a se achar autossuficiente. Opa, o cara foi capaz de criar aquilo lá, né? E aí a gente pode colocar cientistas, né? A gente pode colocar diante das tecnologias. Hoje a gente pega um aparelho celular, como tem avançado as coisas, não é? Mas engraçado, né? A gente é capaz de criar tanta coisa, mas ainda não foi capaz de criar a vida. Ainda continuamos nas mãos do Criador. Por mais que a gente se esforce, por mais que várias teorias se apresentem, né? A gente sempre vai morrer lá no tal do Big Bang, no máximo, na grande explosão, alguns vão dizer. Daí eu brinco, né? Tudo bem. Vocês podem até dizer que tudo se originou da grande explosão, mas quem que apertou o botão? Quem que acendeu o fósforo? Sempre terá alguém antes. Sempre haverá alguém antes de mim. Então eu só consigo verdadeiramente crescer, prosperar, avançar, caminhar, fazer a vontade de Deus à medida que eu reconheço a presença de Deus na minha vida. Por mais que eu tenha doutorados, pós-doutorados e assim por diante, mas de onde advém a sabedoria? Não é? Por isso é isso que Jesus vem nos dizer. Pois escondeste aos sábios e revelaste aos pequeninos. Nós vimos no último domingo Deus chamando quem para anunciar o evangelho? Lá em Betel, Amós. Quem é Amós? Lembra do último domingo, da liturgia do último domingo? Pastor de gado, um agricultor, né? Aquele que cultivava sicômoros. Puxa vida, Deus chamou alguém simples e letrado para pregar no lugar dos profetas, porque os profetas estavam tão cheios de si que eles pregavam tudo para as pessoas, muitas vezes até eles mesmos, menos o Deus de Abraão. E aí, quando ele chega, né, e dizem para ele, olha, vai pregar em outro lugar, porque aqui, né, o rei não quer saber dessas histórias não. Quer dizer, o rei não quer saber de dividir o brilho dele com esse Deus que você está anunciando. Daí ele pega e dá uma, né? No mestre da lei ali, no sábio que se apresenta diante dele. Não, eu não sou nem profeta, cara. Eu não sou profeta, eu sou pastor de gado, eu cultivo sicômoros. Foi Deus que me mandou aqui porque vocês não estão dando conta do recado.
Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Já que vocês se recusam a tirar as sandálias e a pisar no solo que Deus preparou para vocês, Deus me mandou aqui. Quantas e quantas vezes esquecemos de tirar as sandálias quando a gente chega na nossa casa? Quantas e quantas vezes esquecemos de reconhecer que o primeiro solo santo que a gente tem que pisar todos os dias é o nosso lar? E às vezes esquecemos porque não tornamos o nosso lar um lugar santo ainda. Como é que a gente faz de um lugar santo? A sua casa é uma casa de oração? A sua casa é uma casa onde as pessoas praticam um jejum? A sua casa é uma casa onde as pessoas praticam a caridade no momento certo, principalmente uns para com os outros, no dia a dia, no diálogo, no perdão que precisa ser renovado a todo instante? Então, não tenha medo, olha a palavra medo aqui de novo, de tirar as suas sandálias quando você entra na sua casa, de ser quem você é, tratar as coisas como precisa. Filho, senta aqui, vamos conversar com o pai. O pai tem percebido que você não está bem. Filha, a mãe está preocupada com você. Não, o celular, a faculdade pode esperar. Vamos sentar agora e vamos conversar. A mãe está pedindo para você, nós vamos conversar agora. Esquece, mãe, mas olha, o meu celular está tocando. Só um minutinho, deixa a mãe tirar aqui a tomada do Wi-Fi, que ele não vai tocar mais. Pronto. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, ser aqueles que Deus pode, Deus nos confiou a missão de tirar esse véu. Para muita gente, muitas vezes essas pessoas que ainda precisam conhecer o rosto de Jesus estão dentro das nossas casas. Quantas e quantas vezes saímos para anunciar Jesus para os outros e esquecemos de anunciar Jesus para os nossos? E isso não é de hoje, aconteceu com o próprio Jesus. Alguns domingos atrás nós víamos Jesus voltando para Nazaré com os seus discípulos. E o que Jesus diz? O profeta só não é aceito, acolhido na sua própria terra. Por isso que hoje nós possamos, sem medo, tirar as nossas sandálias. Jesus, se a gente parar para pensar, ele já está fazendo isso. Ao invés de fazer, ele atualizou um pouco, Ao invés de nos obrigar a tirar as sandálias em casa, eu já disse isso para vocês aqui numa missa, inclusive, nós hoje estamos sendo obrigados a tirar a máscara em casa. Quando é que a gente coloca máscara? Quando a gente sai. E quando a gente não vê a hora de chegar em casa para poder tirar Aproveita, não tira só a máscara não, tira a sandália também. Seja quem de fato Deus quer que você seja, indiferente do passado que você já teve. Nosso Deus não é um Deus de passado não. Nosso Deus é um Deus que faz do agora um eterno presente. Por exemplo, daqui 10 minutos, o que agora é presente será passado. E o que virá daqui a 10 minutos será um novo presente. Olha só, um Deus que nos renova o presente a cada instante. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, entender isso, tornando sagrado cada espaço onde Deus se revela. Para Moisés, foi lá perto da sarça ardente, foi diante da sarça. Que Deus possa se revelar neste momento aí onde você está. Que Deus possa se revelar no sorriso, no choro do teu filho recém-nascido. Que Deus possa se revelar na vida do neto que está chegando. Que Deus possa se revelar a nós na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não até que a morte nos separe, porque aqui está a beleza desse casamento que Deus está propondo para nós. Se o casamento é feito com Deus, não tem morte, mas apenas a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.